meus queridos otakus, como vocês estão? Espero que estejam maravilhosamente bem. Sejam bem-vindos ao canal do Overdrive Anime. E nesse vídeo estamos trazendo aí os episódios 6 e 7 de Serengensuke, a segunda temporada. Vou também começar outra maratona com este anime, tá? Ficou um pouquinho para trás o anime aí, mas como já tá concluído aí com 12 episódios, vou fazer a maratona. Depois de Toribochi no Isekai, Damate, agora é a vez de Serengensuke. Dá um up aí até o final o que foi o final da temporada, né? Até o episódio 12. E nesse vídeo a gente já vai ver os episódios 6 e 7. O que aconteceu nesses dois episódios, tá? Principalmente a questão do encontro ali do Haruto com a Princesa Flora, com a Lizelotte, né? As bobagens do herói Hiroaki também, principalmente a besteira que o filho do Duque Hyuga fez com o próprio Haruto, né? E também o próprio Império Proxia, que está começando a se movimentar nos bastidores para causar uma confusão aí, tanto no reino de Galark, como também no reino de Beltrum. Teve muito corte, tá, gente? Muito corte mesmo. Cortaram coisa pra caramba, tá? Coisa pra caramba mesmo eles cortaram. Deixaram de adaptar várias coisas, várias informações interessantes, várias informações importantes, tá bom? Vou trazer aqui também neste vídeo. Então fique comigo que está muito bom esse vídeo e vocês vão gostar, beleza, gente? Mas antes, peço que vocês se inscrevam no canal caso não sejam inscritos. Verifique se são inscritos, caso não, se inscrevam. Famoso também Triplo C. Curta, comente e compartilhe este vídeo para ajudar no engajamento do canal, ajudar a continuar crescendo o canal e pegar o maior número de pessoas possível, tá bom, gente? A ajuda de vocês é imprescindível para isso. Beleza? Dito isto, bora pro vídeo. O episódio 6 da segunda temporada de Serengensuke começa com o reencontro entre o Haruto e a Princesa Flora. A Princesa Flora o reconhece como um Ryu, né? Dada a aparência, até a situação igual que aconteceu no passado, ela desconfia e ela fica encucada na cabeça que ele é o Ryu. Mas o Haruto acaba desconversando e fala que é somente um andarilho treinando esgrima por onde ele passa, tá? Mas a Princesa Flora fica mexida por ver o Ryu em Haruto. Ela fica em confusão por ver a grande semelhança entre os dois. E como ela sabe que o Ryu saiu do reino como um criminoso, então ele estaria escondido. Então muito provavelmente ela desconfiou que realmente era o Ryu. Ela ficou encucada e durante todo esse episódio 6, episódio 7, embora o anime não mostre muito isso, mas a novel mostra bastante, ela ficou muito encucada que poderia ser o Ryu, né? Dado as histórias que o Haruto começa a inventar ali, ela meio que não quer reconhecer que está enganada, né? Ela ainda acha que poderia ser o Ryu, aquele Haruto que eles conheceram ali. E nós temos também o encontro do Haruto com o herói. Finalmente ele reconhece que também não é o que ele está procurando, o Hiroaki, né? E temos uma cena cortada no episódio passado, que jogaram ela para esse episódio, né? Da Celia ver sua amiga Arya lutando e Haruto acaba ajudando ela, colocando essa cena em flashback, né? Eu até trouxe no vídeo do episódio passado, né? Do episódio 5, que antes do Haruto chegar ali para ajudar eles estão voando ali pelos céus, né? A Aisha que consegue ver que alguém está sendo atacado, e depois a Celia acaba percebendo que quem estava ali sendo atacado, quem estava ali no meio era uma de suas amigas, né? Então esse foi um dos motivos que o Haruto usou para ajudar o pessoal ali. Então essa cena deles voando pelos céus ali é uma cena que aconteceu teoricamente, né? Aconteceu na novel, aconteceu no episódio 5, mas eles reajustaram, né? Eles meio que trocaram a ordem dos acontecimentos e colocaram para este episódio específico, né? Em formato de flashback. E no final ele acabou acompanhando eles de carruagem até a Mandi. Ele acabou conseguindo fazer contato aí com a Lizelotte, conseguiu ganhar uma carona até a Mandi. Isso ajuda porque dessa forma ele consegue se aproximar da própria Lizelotte. E o anime começou a mostrar acontecimentos na vila dos espíritos com o Masaki, Aki e Miharu, né?
os três aprendendo a língua desse mundo, a Aki e a Miharu aprendendo artes espirituais. Aki com problemas na aprendizagem e se comparando com a Miharu no progresso da aprendizagem. Essa história, ela fica no interlúdio da novel, do volume 7, tá bom? No vídeo dos episódios 4 e 5 eu falei um pouco dos interlúdios, né? Que é de alguma cena deles da Vila dos Espíritos, só que o anime cortou esses interlúdios, não mostrou. Entendeu? Aqui mostrou um outro interlúdio que é deles na Vila dos Espíritos, só que esse interlúdio é referente ao volume 7 da novel. O volume 6 que tem vários interlúdios lá de várias histórias deles ali na Vila dos Espíritos, o anime acabou cortando. Mas pelo menos aqui começou a adaptar alguma coisa deles ali. Né? Porque a história não só mostra ali o Haruto nas aventuras dele ali, tentando contato com a Lizelotte, não. Mostra ali também uma evolução dos três. Entendeu? Do Masato não mostrou tanto, né? No interlúdio do volume aqui, no volume 6, ele mostra uma evolução do Masato também, que ele tá treinando a parte da esgrima. Então ele tá tendo uma evolução bacana, né? E tem a questão toda da Miharu e Aki que estão aprendendo artes espirituais. Mas pelo menos aqui mostrou alguma coisa da evolução deles ali dentro da Vila dos Espíritos. E ainda na Vila dos Espíritos mostrou como que os três se adaptaram bem. E como se deram bem com os moradores da vila. E quando eles estavam contando como conhecer o Haruto e Latifa, elas acabaram contando o que o Haruto falava enquanto dormia, que era a Mi-chan. E isso já mexe com a própria Miharu, porque era assim que seu amigo de infância, o Haruto, chamava ela de Mi-chan. Então, para ela, mais mistérios circulam em volta de Haruto. E no final do episódio temos uma cena se passando no Império Proxia, na capital real que é Nidgard. Ficamos sabendo aqui que é eles que estão instigando conflitos dentro do reino de Beltrum e também em outros reinos. E eles estão loucos por uma guerra. E como apareceu um obstáculo para eles, que é o Haruto, que ele está eliminando vários monstros, né? Eliminou na floresta, eliminou os monstros que atacou a Lizelotte. Então eles decidem ser mais enfático, decidem meio que ir para cima do Haruto, mas ao mesmo tempo tentar uma outra abordagem com a Lizelotte, que no caso é sequestrar a Princesa Flora. Essa é a decisão deles no final do episódio. E eles começam a colocar o seu plano em prática. O final do episódio 6 foi dessa forma. E já o episódio 7 já engata com a chegada deles a Mandy. Né? Quando a Arya ficou sozinha com o Haruto para mostrar a hospedagem dele, aqui, gente, eu pensei que ele usaria essa oportunidade para fazer a Celia se encontrar com a Arya, mas eu me enganei. Haruto vai sozinho ao encontro de Celia e acha em um restaurante. Aqui eu fiquei decepcionado. Eu queria que pelo menos as duas se reencontrassem, pelo menos ela tivesse essa confiança na Arya, né, que poderia se reencontrar com ela e dizer, pelo menos dizer pra ela, ó, tô bem, não precisa se preocupar comigo. Eu fui salvo ali daquele casamento forçado, pelo menos isso, né, mas não é assim, né, e pelo andar da carruagem, da conversa deles no restaurante, parece que a Celia não tem intenção de revelar pra Arya sobre ela. Tanto é que ela fica até preocupada por Roana e a Princesa Flora estarem ali, que pode colocar até mesmo a identidade do Haruto em risco. E aqui ele conta o motivo dele ter se aproximado da Lizelotte, né? Caso ele tenha uma relação amigável com ela, se um dos heróis que ele está procurando, né, estiver no reino de Galark, ele poderia pedir ajuda da Lizelotte como um meio de conexão entre a Miharu, né, a Miharu Aki, e o Masato e esse herói específico, né? Por isso que esse é o objetivo dele ao se aproximar de Lizelotte. E temos aqui uma conversa entre Lizelotte e o Duque Huguenot sobre o poder do herói. Né? Apesar dele ter muito poder, não tem experiência prática em combate, então ele precisaria treinar. E a Lizelotte percebe que o Duque só vê o herói como símbolo de poder, nada mais. E eles também falam sobre o Haruto, sobre o grande poder que ele tem, a educação, o refinamento. Então deixou tudo sobre ele mais misterioso. Então eles pensam que ele poderia estar se escondendo a identidade, ou ser um nobre caído, ou até mesmo um espião. E temos uma cena do Haruto com o Stewart, Huguenot e Afonso Rodan.
ambos estavam na guarda da princesa Florida Lizelotte. Os dois começam a causar confusão. E é uma confusão besta, né? Porque eles queriam usar um espaço para refeição, só que o Haruto já estava com aquele espaço reservado. E ele entra na sala em que está o Haruto e acaba interrompendo no caso, a janta dele no local. O Haruto até já tinha terminado de comer, então ele acaba cedendo a sala para eles, mas eles não ficam satisfeitos. O Alphonse queria que as duas garotas que estavam com ele ficassem com ele, né? Queria as duas. Não satisfeito com a Safa, não, me dê as garotas também. Então, com isso, acabou aí em briga, né? Haruto acaba descendo cacete nos dois, né? E aqui, gente, eu vou falar sobre a atitude do Haruto. Irrita às vezes essa atitude, porque ele é comportado até demais em todas as ocasiões. Ele abaixa a cabeça sempre, mesmo que a outra pessoa tá humilhando ele, né? Mesmo que a pessoa é um bosta. Ele permanece calmo, sereno, demonstrando educação. Isso é bom? É, mas quando é demais, isso começa a irritar. Porque os outros pisam nele muito facilmente, né? E eu falei a atitude e comportamento dele, né? Que o pessoal pisa nesse sentido, né? E claro, pelo menos se alguém parte pra violência pra cima dele, né? Ele dá o troco na mesma moeda. O problema é ver ele se comportando dessa maneira refinada com lixos. Até mesmo se pode perceber que o protagonista, né, o Haruto, ele é muito político. Até mesmo na forma como ele se comporta com outras pessoas. Você vê que ele tem esse ar de política, a maneira como ele se comporta, né? A maneira de falar, o modo como ele fala. Entendeu? Mesmo que não tenha culpado de nada, mas se outra pessoa acaba se ofendendo sozinha, ele baixa a cabeça, né, e pede desculpa por ter incomodado ou ter sido de alguma forma deselegante. Então, assim, ele é muito político nessas formas. E ele é demais, é o extremo, é muito ao extremo. Então chega uma hora que até mesmo a forma de falar, dessa polidez de falar, começa a incomodar bastante. Incomodar muito. Né? Principalmente quando é a atitude do Stewart e o Afonso, ou até mesmo do Hiroaki, o herói Hiroaki. Começa a irritar essa polidez, né? Principalmente quando ele começa a aumentar o ego. Assim, pra que aumentar o ego de uma pessoa? Pra que? Não tem necessidade disso, gente. Tá fazendo contato com a Lizelotte. Que se lasque o herói. Então tem uma hora que irrita o Haruto por conta dessa forma de comportamento dele. Pode ser, claro, você tem que ser educado tudo, mas calma, né? Tem um limite ali. Quando a pessoa já passa desse limite, dessa linha e começa a te humilhar, de desprezar, falar um monte de merda pra você, bom, né? Pisa no freio aí e fala, não vou ser mais educado aqui não. O problema é que ele é até o final mesmo. Só quando tem violência mesmo que ele acaba devolvendo a mesma moeda. Mas se não tiver violência, filho, ele começa naquela forma reeducada dele. E isso irrita demais. Bom, o fato é que esse comportamento do Stewart e Afonso acaba chegando nos ouvidos da Lizelotte e do Duke Huguenot. Eles acabam descobrindo o que aconteceu lá na própria pousada ali, barra restaurante da Lizelotte, né? O que os dois aprontaram ali, né? Com o salvador da Lizelotte. E como resultado do que o Huguenot fala que vai deserdá-los, né? Mas decide dar mais uma chance pro Alphonse. Limpar seu nome e ajudar a Lizelotte a investigar, né, o aumento dos monstros na floresta a oeste de Amandi. E também terão de pedir desculpas ao Haruto. E aqui vai uma informação extra da novel, porque deu a impressão no anime ali, primeiro você dá a impressão que ele só tá falando com o Afonso. Pelo menos isso, dá a impressão. Só que depois, quando ele fala para eles ajudar a Lizelotte, que eles poderiam limpar o nome, os dois respondem ao mesmo tempo. É como se ele estivesse falando com os dois. Então dá a impressão que ele tá falando que deu uma chance extra pro próprio filho, o Stewart, e também para o Afonso. Mas não, a novel deixa bem claro nessa parte, eu vou até colocar aí na tela. Nessa parte o Stewart, ele foi confinado em prisão domiciliar por ordem do Duque Huguenot,
permanecendo na mansão. O fato dele ter dado a Alphonse uma chance de limpar seu nome, mas não ao seu próprio filho, foi provavelmente porque ele havia demonstrado consideração pela casa do Marquês Rodin. Tá? Então aqui ele não deu uma chance para o próprio filho. O filho está preso. Só o Alphonse que ganhou essa chance. Tanto é que lá no final, com os outros guardas, só tem o Alphonse nas buscas na floresta pelos monstros. E temos uma reunião de Haruto com a Liselotte, né? Além do contrato com acordo, que é a briga entre Stewart e Alphonse acabou amigavelmente, e como mediadora teve a Liselotte. E temos um pedido de desculpa dos dois para o Haruto, né? E no final do episódio temos uma cena do almoço do Haruto junto do herói, da princesa, do Duque e da Liselotte. Eles usam essa oportunidade para tentar descobrir mais sobre o Haruto, né? E aproveita também, o Haruto, né? Óbvio, ele não é besta, né? Aproveita para conseguir informações sobre o herói invocado no reino de Galark. E finalmente ele soube que quem foi invocado era uma heroína, uma mulher, e era a Satsuki, que era uma das amigas que a Miharu estava procurando. Então era uma das pessoas que ele estava procurando. Então o objetivo dele já foi traçado. Ele já conseguiu descobrir onde está um dos dois que ele estava procurando. Então ficou mais à vista, ficou mais próximo de ser concluído o objetivo dele, que é a procura dos dois heróis, que são amigos ali da Miharu. E o episódio termina com os soldados de Liselotte junto do Alphonse na floresta procurando pistas do surgimento dos monstros quando se deparam com um dos guerreiros do Império de Proxia. O episódio termina dessa forma, o episódio 7. Olha, eu vou falar pra vocês, a questão de animação tá a mesma coisa, tá? A animação continua ok. A questão de adaptação é o que tá pegando bastante aqui. A adaptação tá deixando muito a desejar. Não teve ação, né? Só teve a questão da luta do Stewart e do Alphonse com Haruto, né? Só que foi uma coisa bem básica ali, que é uma briguinha ali entre eles, mas não teve ação não. Então o que dá mais para destacar é a adaptação. A adaptação tá deixando muito a desejar por conta dos vários cortes e também das modificações. E são coisas até que importantes que eles estão cortando bastante. E não é só o Sarigenso que tá cortando pra caramba não, a Arifureta tá cortando bastante e Damachi também. Teve os episódios passados aí, teve muito corte desses dois. Então, Sarigenso que não é diferente, tá tendo muito corte. O episódio 6 sobre a adaptação, né, da light novel pro anime. O episódio 6 adaptou o restante da página final do capítulo 9 do volume 6 e começou a adaptação do volume 7. Então aí no episódio 6 já começamos a adaptação, né, o anime começou a adaptar o volume 7 da light novel e do volume 7 começou a adaptar o prólogo e mais da metade do capítulo 1. Adaptou também o interlúdio sobre Miharu Akimasato na Vila dos Espíritos, que é sobre o treinamento deles e a relação deles com o povo da vila. Adaptou também o interlúdio da cena onde as garotas na Vila dos Espíritos fazem uniformes escolares do ensino médio. Então, onde a Orfia vestiu o uniforme da Miharu e a Latifa vestiu o uniforme da Aki. Então adaptou mais o interlúdio e também adaptou mais o interlúdio sobre Miharu, quando ela e Aki estavam aprendendo as artes espirituais e Miharu demonstra uma evolução maior que a Aki, fazendo a Aki se questionar sobre seu talento. Mas o capítulo foi mais focado na Miharu e na conversa dela com as garotas, sobre a evolução dela, a motivação, entendeu? Foi mais nessa parte aí. E adaptou também um outro interlúdio, gente, foi... Esse episódio 6 adaptou mais interlúdio da light novel do que capítulo, né? Mas o último interlúdio que ele adaptou foi sobre a cena final do Império Proxia. Aí foi isso daí. Bem no finalzinho do episódio 6 do Império Proxia, aquilo ali é um interlúdio da novel. Eles cortaram, gente, antes do episódio 7, eu vou falar pra vocês que eles cortaram quase metade do capítulo 1 do episódio 7. Que é a viagem deles da carruagem até a Band. Porque o episódio 7 já começa com o Haruto e a carruagem já dentro de Band. Começa dali a história. Só que quase metade aí do capítulo 1 mostra a viagem dele, como que foi até ele chegar lá.
né, que foi de carruagem. Então teve a conversa ali do Haruto com o Hiroaki, foi mais questionamento do herói sobre o Haruto, mas ele foi um cuzão, né, nas perguntas, na forma de perguntar também. E a gente tivemos uma conversa entre as empregadas da Lizelot sobre o Haruto, principalmente um grande interesse da Cosette pelo Haruto. E por fim tivemos aí o convite da Lizelot a Haruto, para ele ficar em uma das instalações da linha Mandi, né? E o convidou a ele para visitar a casa dela. Basicamente, quase metade de um capítulo foi isso. Até eles chegarem até a Mandi, né? Aí, oficialmente, o episódio 7 começou adaptando aí, que é quando eles chegarem a Mandi, que é o capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 e o comecinho ali do capítulo 5 do volume 7 da Light Novel. O episódio 7 adaptou até aí. Diferenças, gente. Tivemos muitas diferenças, mas muitas diferenças mesmo. Eu vou dizer algumas, tá? Por exemplo, uma informação extra que a novel traz é sobre o motivo do Haruto facilmente se juntar a Lizelot. Na novel, isso já no episódio 6 mostra que o verdadeiro alvo do Haruto era Lizelot. Então tinha duas razões para isso. Primeiro, ela era filha do Duque Cretia, o amplamente conhecido Lorde de Galark, e o segundo era, como presidente, ela era uma figura-chave da Guilda Rika, famosa em todas as terras próximas. Então ele queria formar um relacionamento favorável com a Lizelot no caso de qualquer um dos amigos de Miharu, que é o Sendo Takahisa, ou o Sumeragi Satsuki, ter sido convocado no Castelo Real de Galark como heróis. Se as coisas ocorressem bem, ela poderia ser a ponte que conectaria eles. Embora salvar a velha amiga de Celia, que é a Arya, durante a batalha anterior tenha sido mais um objetivo indireto. Também foi uma chance única na vida de fazer amizade com a Lizelot. Ele aproveitou essa oportunidade, né? E tivemos uma enorme modificação. Essa aqui acho que foi a maior modificação que nós tivemos aqui. Em relação a uma cena onde uma das empregadas de Lizelot, Chloe, reconhece Haruto. E aqui, gente, no anime, ela fala que reconheceu ele quando foi fazer compras na Guilda Rika. E isso acontece no episódio 2 dessa mesma temporada. Mas ele vai junto com Celia, com a Aki, com o Masato e com a Miharu. E ela os atende. Então seria bem difícil ela lembrar dele e não mencionar as pessoas que estavam junto com ele. Na novel, é muito diferente isso, porque quando ela o reconhece, é de anos atrás, quando ele fugiu do reino de Beltrum e estava indo para Yagumo, quando parou na pousada em Amandi. Aquela pousada era da família da Chloe. Haruto ele fica uma noite ali e depois foi embora na manhã seguinte. E é quando ela encontra Latifa e a mesma tenta matar ele. No anime, na primeira temporada, depois que ele sai de Beltrum, ele passa em Amandi, mas ele não fica em uma pousada e nem se encontra com a Chloe. O anime cortou isso. Ele vai diretamente na Guilda Rika para comprar ingredientes e ali acaba encontrando a Cosette e a Lizelot disfarçada, mas só tava com o nome. Ela tava com o nome de Lot. Mas a aparência não tinha mudado, né? Então as duas já sabem a identidade do Ryu, a cor do cabelo dele. Então tivemos essa grande diferença na primeira temporada para a Light Novel. O anime só adaptou a parte dele indo para a Guilda Rika para fazer compras e se encontrando com a Lizelot e Cosette, mas cortou a parte dele na pousada da família da Chloe. Então essa cena desse episódio, ela faz essa referência desse acontecimento que foi cortada no anime. Então o anime teve que alterar aqui, acabou fazendo uma relação dela ao episódio 2 dessa temporada. Mas a cena em questão na Light Novel não tem nada a ver com o que ela disse ali. E tivemos uma outra diferença da cena onde o herói Hiroaki pega a espada gigante e joga pra longe. Isso tem no anime, ele pega lá pra tentar se amostrar, né? Pega e joga longe. Isso não existe na novel, tá, gente? Depois de consertar a carruagem, o Haruto ele vai ajudar a pegar a espada. É o Haruto que pega a espada gigante e a coloca de lado na estrada. E o Hiroaki vê isso e fica com ciúme de toda a atenção que o Haruto está recebendo, principalmente da Lizelot, das empregadas. Então ele vai até o Haruto, pega a espada no chão, pega a espada que já está no chão e levanta dizendo que não é nada demais. Só levanta, ele levanta ali, fica segurando e fica falando que não tem nada demais. Então ele quis redirecionar a atenção para ele
E também dizer que aquilo ele podia fazer também, que não era nada demais. Entendeu? Então ele não vai sozinho, pega e taca não sei pra onde ali. Não acontece dessa forma não, tá? Bem diferente. Quem tira a espada na estrada ali é o Haruto. E trago também uma informação extra da novel, que é no interlúdio da cena onde Orfia veste o uniforme escolar da Miharu. E a Latifa veste o uniforme escolar da Aki. É uma parte dos pensamentos da Aki. Ela percebe os sentimentos de Latifa em relação ao Haruto, e Aki percebe que Latifa tem um apego muito forte ao Haruto, uma adoração forte a ele, que lembrava um pouco ela com o meio-irmão dela, que é o Sendo Takahisa, né? A própria Aki reconhece que tinha um apego não natural ao irmão. Sim, gente, é isso que a novela fala. Um apego não natural ao irmão. E ela se pergunta se o Haruto não tinha percebido os sentimentos de Latifa. E não era só Latifa. A Sarah, a Orfia e a Alma também tinham os mesmos sentimentos de Latifa. Elas estavam cientes da presença de Haruto como uma pessoa do sexo oposto. Então aqui a Aki percebe que as três que sempre andam juntas têm sentimentos românticos pelo Haruto. E a própria Latifa tem esses sentimentos. E como ela falou que se vê muito na Latifa, né? A Aki se vê muito na Latifa, então ela se coloca também como ela tem uns sentimentos fortes pelo meio-irmão dela, que é o Takahisa. E uma outra informação extra que eu quero trazer é sobre o Império Proxia, tá? Ele foi introduzido na história do anime e sempre está sendo citado, né? Nesse episódio foi mostrado também, até o Imperador foi mostrado. E na novel, mostra a apresentação do Império. No anime não teve isso, tá? Mas é importante para saber que nível é esse Império. E a novel traz a informação de que o Império Proxia era uma superpotência militar localizada ao norte da região de Istral. Ele ostentava um grande tamanho de terra e fazia fronteira com o reino de Beltron ao sul, que era o mais longo horizontalmente, enquanto o reino de Galark ao sudeste era mais longo verticalmente. O Império Proxia era um país extremamente jovem, estabelecido há apenas 40 anos. O imperador fundador era antigo órfão nascido em um reino pequeno e pobre. Quando ele cresceu e começou a trabalhar como mercenário, ele fez um nome para si com sua habilidade de luta inigualável. Após tomar a soberania do pequeno reino ao qual pertencia, ele formou o Império Proxia. No centro de sua força militar estavam os cavaleiros semidragões de elite, um esquadrão formado por semidragões de baixa patente, incluindo largatos alados e corredores largatos. Eles fizeram uso da mobilidade dos semidragões para se especializar em ataques surpresas de armas combinadas, utilizando uma força concentrada e rápida. E já conseguiram capturar mais de 20 pequenos países até o momento. Então essa é a apresentação que o Império, sobre o Império Proxia, né? Seu imperador e o exército que a novel mostrou. O anime não teve essa apresentação, seria interessante ter, ou agora ou mais para frente, né? Mas tem que ter alguma apresentação para saber o nível real da ameaça. E é um nível muito grande, tá? E tem aqui uma última observação para fazer, tá, gente? É na cena final do almoço do Haruto com Lizelotte, Flora, Roana, Hiroaki e o Duque Hyuga-Note. Quando Lizelotte apresenta o risoto de queijo mais uma vez, o Haruto, em seus pensamentos, levanta uma questão sobre a Lizelotte ser uma reencarnada. Ele já tinha levantado essa questão lá na primeira temporada do anime, quando visitou a amante pela primeira vez. Por conta das criações da Lizelotte sobre a comida, os nomes dos pratos, ele percebeu que isso era conhecimento da Terra. Aqui ele levanta mais uma vez isso, que esse risoto de queijo, ela tirou esse conhecimento da Terra. Então ela seria uma reencarnada. Essa segunda vez não mostrou no anime, só na novel mesmo. Mas não temos nenhuma confirmação oficial da novel que Lizelotte é uma reencarnada. Pelo menos não até o volume 7, tá? Isso é mais uma dedução do Haruto, de que ela seja uma reencarnada e que ela tem conhecimento da Terra, por isso que ela consegue fazer todos esses pratos com esses nomes que são parecidíssimos ao que tem na Terra. Entendeu? E eu lembro muito bem isso na primeira temporada, quando ele falou isso. Entendeu? Eu tinha até esquecido sobre a Lizelotte, agora que ela voltou pra cena novamente, né? A gente vê isso aí, que ela pode ser assim como o Haruto,
ela pode ser uma reencarnada também. Então é isso o vídeo, né? Ficou até um pouquinho grande aí, mais de 30 minutos por aí, né? Ficou bem grande, mas espero que vocês tenham gostado. Essas foram minhas análises dos 2 episódios. Foram também as informações que eu trouxe, as diferenças que eu trouxe também da Light Novel. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixe seus comentários para saber o que vocês acharam do anime, né? Dos episódios 6 e 7, do vídeo também, tá bom? Se vocês estão gostando, se estão achando ruim, se estão achando podre, deixe seu comentário. Discordar nunca será ofensa. Beleza, gente? Maratona de Serengensouki, segunda temporada. Comecei agora com o episódio 6 e 7. Depois vou fazer aí do 8, 9, 10 e 11. E por fim do episódio 12. Para concluir a segunda temporada de vez de Serengensouki. Beleza, gente? Então, este é o vídeo. Ficamos por aqui. Até a próxima, gente. Fui!